Então vamos para mais um dia dos nossos estudos da palavra, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica, um propósito tão abençoado, e eu me sinto honrado de poder todos os dias aqui trazer um vídeo ministrando um pouco da palavra de Deus. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel. Nós vamos estudar hoje dos capítulos 12 até o capítulo 14. E sem maiores enrolações, o capítulo 12, vai nos mostrar que Deus não está feliz com o que está acontecendo no meio do povo. Em 1 Samuel, capítulo 12, nós vemos que o tempo e o cansaço chegam para um dos homens mais notáveis do povo de Deus. Nós vamos ver aqui que o tempo, o cansaço, o serviço ministerial acaba consumindo, acaba trazendo ali um fardo, um momento de tristeza para Samuel. Nesse capítulo, no capítulo 12, ele reúne todo o povo e faz ali um resumo do seu ministério, ele faz um resumo de tudo que ele está vivendo, de tudo que já aconteceu até aquele momento, e diz que chegou a hora de seguirem ao rei que eles elegem como líder. Então, o povo quis um líder, o povo cansou de todo o serviço, o povo não reconheceu todo o esforço de Samuel para conduzi-los e tudo que ele fez por ele. E ele diz então, de uma certa forma, ele começa a passar o bastão. Ao longo dos anos, ele testemunha muitos livramentos e vitórias que o Senhor concedeu ao povo, através dele e de outros homens de Deus. Então ele faz um resumo de tudo que até ali o povo estava vivendo. Ele não omite os juízos que lhes sucederão caso eles sejam desobedientes a Deus. Então ele reúne o povo, ele chama o povo para ver o que já aconteceu até ali, ele chama o povo para ter um discernimento de tudo que viveram até ali. Ele faz também um anúncio, ele faz ali também um aviso de que se eles não se transformarem verdadeiramente, se eles não seguirem fielmente ao Senhor, que eles têm um preço muito pesado a pagar. Por fim, Samuel ele encerra as suas palavras no capítulo 12, trazendo um consolo ao povo com as promessas de Deus. Ele acaba os encorajando, ele traz um encorajamento ao povo a servir ao Senhor sem se desviar dos caminhos, sem se desviar dos propósitos de Deus, sem perder o foco, sem perder a renovação de aliança que eles fizeram com esse Deus. Então ele diz ali que se assim eles viverem, se assim eles fizerem, o Senhor os acolheria, o Senhor os protegeria, o Senhor daria vitórias e livramento dos seus inimigos. Samuel é um dos homens mais fantásticos de todo Israel. A sua história já começa muito grande, sendo ali que ele é fruto das orações de Ana, sua mãe, ou seja, a história dele já começa de uma maneira sobrenatural, a história dele já começa de uma maneira muito boa, de uma maneira inspiradora. Ainda criança, Samuel viveu ali em um período em que ninguém ouvia o Senhor, uma geração de um sacerdócio cego, de um sacerdócio surdo, de um sacerdócio calado, um sacerdócio amordaçado pelos maus costumes, pela corrupção e pelo pecado. E Samuel foi um fruto de transformação nessa geração. Samuel foi um fruto de transformação nesse povo. Samuel foi a mudança. Samuel trouxe ali uma transformação, um tempo de mudança do que era o sacerdócio no povo de Deus. Então, Deus falou com ele, Deus esteve com ele, Deus esteve ao seu lado para guiar o povo de Israel como profeta, como juiz, como um sacerdote. De fato, Samuel é um dos homens da Bíblia que mais tem a nos ensinar. E o povo não quis seguir ali totalmente os seus juízos. Samuel se sentiu rejeitado pelo povo. Essa é a verdade. Samuel se sentiu rejeitado pelo povo. Samuel se entristeceu com tudo isso porque ele se sente rejeitado. Quando o povo quer eleger um rei, quando o povo quer mudar o controle, mudar a liderança, isso foi como uma bomba no coração de Samuel. E mesmo assim ele continua servindo ao Senhor. No capítulo 13 nós vamos ver que
Saul, o rei que até então tinha um coração servo ao Senhor, um coração humilde, um coração que estava alinhado até aquele momento ao Senhor, vai ser rejeitado, vai cometer ali as suas falhas, vai comprometer o seu chamado e vai ser rejeitado pelo Senhor. No capítulo 13, nós vemos aqui o início da desobediência, o início da loucura de Saul. No capítulo 13 está o relato de que ele organiza o exército de Israel e que ele começa uma guerra sem necessidade. Ele começa uma guerra desnecessária contra os filisteus e acaba em um grande sufoco. Deus até então não tinha chamado ele para essa guerra, Deus até então não tinha colocado no coração dele, não tinha dado ordens para que essa guerra começasse, e mesmo assim ele decide ir. Então, quando percebe que os números dos filisteus eram muito maiores e as suas armas, o seu poder ali, o seu poder de guerra eram muito maior, eram muito mais poderosos, os filisteus estavam muito mais preparados para a guerra, Saul e o seu exército entram em desespero. E o contexto histórico do povo de Israel, eles clamavam ao Senhor, eles buscavam ao Senhor, principalmente em momentos de desespero. Desde que Josué deixou o povo e o povo começa a viver em desobediência, o povo começa a viver em ingratidão com Deus, nós vimos aqui que eles começam a clamar ao Senhor e buscar, voltar-se ao Senhor somente em momentos de dificuldade. Um povo um pouco usurpador ali, eles buscam a Deus por interesse, um povo que não busca a Deus por amor e sim por ter interesses. Em meio então a toda essa tensão, em meio a todo esse cenário de dificuldade, esse cenário de opressão, de medo e tudo mais, Samuel aqui, o sacerdote, não aparecia para oferecer sacrifícios. Deus ele tinha ali Samuel tinha revelado a Saul de que ele esperasse por um tempo específico, esperasse por um período, e Samuel chegaria para ofertar os sacrifícios, e aí sim Deus daria vitória na batalha. Então Saul então na liderança do exército está esperando. Ele esperou pelo tempo, Samuel acaba ali se atrasando, não chega no horário que Saul estava esperando. E não aguentando mais a espera, não querendo mais continuar, talvez pela angústia, pelo medo, pela preocupação dessa espera, o sétimo dia de batalha, Saul decide que ele mesmo vai fazer o sacrifício, algo que era abominável aos olhos do Senhor. Desde a saída do povo do Egito, nós vimos que Deus ele não permitia que ninguém, que nenhum outro homem, seja ele líder, seja o que fosse, realizasse sacrifício se não fosse ali um sacerdote do Senhor. Somente os sacerdotes de Deus poderiam fazer sacrifícios. Então, o que passou na cabeça de Saul em colocar tudo a perder diante de Deus ao fazer algo que não estava na sua alçada? Esse foi o erro que determina o chamado dele, esse foi o erro que compromete toda o ministério de Saul. Saul nesse momento, ele passa a ser aqui renegado por Deus. Deus desiste dele, ele falha, e aqui nesse momento é como se Deus tivesse marcado um X ali nele e falado: cara, você não serve para viver e governar esse povo. Se você não consegue ter uma aliança comigo, como você pode conduzir o meu povo? A que lugar você vai conduzir o meu povo? Samuel ele chega depois disso. Mas Saul sabia que não podia fazer esse sacrifício. Então, por determinação de Deus, nós vimos aqui essas determinações sendo muito claras durante muitos livros da Bíblia. Desde Levítico, passando pelo livro de Números, Deuteronômio, Deus vinha sempre batendo nessa tecla que somente os sacerdotes poderiam entregar sacrifícios ao Senhor. E aí então, por determinação, Deus tinha estabelecido isso, só os sacerdotes podem fazer sacrifícios. Quando Samuel chega no acampamento, Saul tenta se explicar, Saul tenta se fazer entender. Mas o profeta lhe revela que aquele era um teste e que havia perdido a chance de ter uma linhagem perpétua por Israel. Então Saul estava sendo testado, ele foi reprovado no teste, ele foi reprovado pelo Senhor nesse teste, e automaticamente ele perde a oportunidade de ser fruto de uma linhagem real, uma linhagem perpétua, uma linhagem para sempre em todo Israel. Em seguida, Samuel declara que o reino de Saul havia chegado ao fim, porque Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração
para assumir o trono da nação. Você vê que Saul, ele começa muito bem a sua chamada, ele começa muito bem o seu ministério, ele começa sendo excelente, ele começa servindo ao Senhor, com características que agradam a Deus. E automaticamente, por cometer esse erro, então ele deixa que tudo isso, que toda essa bênção que estava sobre as suas mãos vá embora. Ele deixa que essa unção seja desperdiçada. E quantos de nós deixa uma vida com Deus, deixa um chamado, deixa um propósito que não vem só sobre nossa vida, mas sobre as nossas próximas gerações passarem adiante e ficarem para depois, serem perdidas por uma atitude precipitada, por uma atitude fora de momento, por uma precipitação, por uma falta de entendimento ou por uma falta de domínio, por uma falta de controle emocional. Tudo isso porque o rei Saul decide por sua conta própria no que se refere a coisas sagradas. Ele comete um grande sacrilégio, ele comete talvez um dos maiores erros da sua vida. E quantos de nós acaba deixando oportunidades, acaba deixando tantas coisas preciosas que o Senhor nos entrega irem embora, serem perdidos por fazer as coisas da nossa forma, por fazer aquilo que é do Senhor de uma maneira que a gente ache ser o certo. E Deus não me chamou para caminhar segundo o meu próprio entendimento. Deus não te chama para caminhar segundo o teu próprio entendimento, segundo os nossos achismos. Deus nos chama para caminhar no teu reino, e no reino dele as coisas são muito claras. Deus passou por muitas gerações ensinando como deveriam ser as coisas. Nós precisamos analisar muito bem as nossas escolhas, as nossas atitudes, principalmente no que se refere às coisas sagradas, às coisas santas, às coisas do Senhor. Porque muitas pessoas elas não se importam mais com os símbolos sagrados do cristianismo, ou seja, com os conceitos e com as ordenanças, com os mandamentos de Deus, e elas agem de maneira profana, de maneira irreverente, de uma maneira que atrai a ira e o desgosto do Senhor sobre as nossas vidas. Então, que esse capítulo nos ensina, esse capítulo nos inspira a pensar, a viver, a nos sondar a respeito do temor em nosso coração. E eu oro para que o temor de Deus esteja em nosso coração e que a gente não cometa essas mesmas loucuras, essas mesmas irresponsabilidades que Saul cometeu. Para que nós não venhamos a cometer essas mesmas insanidades que Saul comete, porque ele coloca um reinado a perder, ele coloca a sua geração. Deus tinha para ele uma aliança perpétua de controle, de domínio e de reinado sobre Israel. Talvez Deus desejasse ele que viesse de Saul naquele momento a linhagem de Jesus Cristo. E olha o que ele coloca a perder. Automaticamente Deus levanta alguém, Deus já conhece, Deus já preparou alguém que tivesse um coração que fosse digno de reinar sobre Israel, digno de conduzir o povo de Deus. E aí, nós vamos para o nosso último capítulo de estudo hoje, 1 Samuel capítulo 14, nós vamos ver a coragem de Jonas. Então, Saul errou, Saul cometeu esse erro, Samuel traz ali de imediato a resposta de Deus. Ele diz que Saul foi reprovado nesse teste e obviamente a partir disso então ele não vai perpetuar a sua linhagem, o reino dele já está com os dias contados. E Jonatas, o seu filho de Saul, lidera um ataque surpresa contra os filisteus no capítulo 14. O grande ímpeto de Jonatas foi motivado por sua fé. Ele creu que o Senhor estaria adiante dele e traria a vitória. Um homem de fé que vai conseguir uma vitória contra o grande inimigo de Israel nesse período, que vai então nos ensinar que a fé é talvez um dos maiores combustíveis para alcançar as vitórias no reino de Deus. A fé de Jonatas era uma fé sadia, era uma fé firme, o que a gente vê nas suas palavras dita, por exemplo, ao servo, reconhecendo que Deus tanto faz conceder vitória com grandes estruturas ou com poucas. Deus não precisa de uma grande estrutura para te entregar uma grande vitória. Nós já vimos isso acontecendo aqui. Nós vimos, por exemplo, o exército ali de Israel, Gideão liderar somente 300 homens e derrotar um exército que os oprimia por muito tempo. Com poucos homens, com 300 homens, então Gideão venceu uma batalha.
E Deus não precisa. Sansão sozinho derrotou milhares de filisteus. Então, Deus não precisa de muito para que as nossas vitórias sejam realidades em nossas vidas. De qualquer forma, como um homem espiritual deve ser, como um filho espiritual deve ser, ele pede um sinal ao Senhor com o propósito de conhecer a vontade de Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de entrar em qualquer batalha, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para mim naquele momento. Qual que é a vontade do Senhor sobre essa luta que nós estamos passando? O que o Senhor quer te ensinar? O que o Senhor quer nos ensinar nas batalhas que hoje nós estamos travando? Jonatas, ele queria ter certeza de que Deus aprovava a sua atitude, a sua investida, o seu ataque. Deus queria ter certeza que Jonatas queria ter certeza que Deus estaria com ele naquele ataque contra os filisteus. Então nós percebemos aqui que a atitude desse homem não era motivada por ganância ou por orgulho, ele queria ver a glória de Deus e contá-la ao povo. Muitos de nós enfrentam batalhas, enfrentam lutas, guerras, dificuldades, motivadas pelo próprio orgulho, motivado pela própria vontade. Então eu entro em lugares onde Deus nem quer que eu esteja, eu entro em batalhas, conflitos, porque às vezes é a sua vontade, às vezes é a minha vontade. Deus nem está naquilo, Deus nem tem aquilo para a tua vida, Deus nem deseja que você viva aquilo naquele momento. Mas por vontade própria, por orgulho, por ganância, muitas vezes nós entramos em algumas batalhas. E aí nós temos aqui que entender que esse homem nos inspira. Jonatas aqui nesse capítulo nos inspira a buscar pela vontade de Deus para as nossas vidas. Ele recebe então um sinal positivo. Jonatas ataca os filisteus, levando apenas seu assistente, vai só ele e seu assistente, e ele conquista a grande vitória contra a guarnição dos filisteus. A atitude de Jonatas deve nos inspirar a crer que, através de nós, o Senhor deseja fazer grandes coisas. Através de você, Deus quer dar grandes vitórias. Através de você, Deus tem grandes coisas para liberar. Deus tem vidas para transformar através de você. Deus tem histórias para mudar através da tua vida. Não havia ninguém o encorajando, não havia ninguém o apoiando. O próprio Senhor foi quem falou com ele. E muitas vezes, Deus fala conosco, Deus traz a nós uma revelação, Deus traz a nós a sua vontade, o seu plano. E quantas pessoas deixam de fazer, de cumprir o plano de Deus porque precisam de aprovação de pessoas? Se Deus falou algo contigo, se Deus desejou, se Deus derramou algo na tua vida, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar não deve ser tão importante. Porque Deus já falou com você. Se Deus te mandou fazer algo, se Deus te enviou a algo, não há o que pessoa, ou que homem, ou qualquer pessoa, enfim, possa falar ou fazer que seja mais importante do que aquilo que Deus já te enviou. A atitude de Jonatas, ela foi baseada no que ele sabia que o Senhor era capaz de fazer, ou seja, alguém que tinha conhecimento de quem era o seu Deus, alguém que tinha conhecimento, relacionamento com o seu Deus. Quando Deus confirma a sua atitude, confirma a sua chamada, confirma ali aquele propósito com ele, ele age sem hesitar. Então nós estamos falando aqui de uma obediência imediata, de uma fé sobrenatural, de uma obediência radical, um homem que ouve um propósito, ouve uma ordenança de Deus e cumpre sem pestanejar. Não precisa ficar esperando muitos outros sinais. Se Deus te enviou, se Deus te confirmou, se Deus manifestou que está com você, o que mais você precisa? O que mais nós precisamos? Se Deus já disse que está conosco, o que será que as pessoas estão esperando? Então, que haja em nós, estamos chegando ao final do nosso estudo aqui, mas que haja em nós essa mesma confiança, que haja em nós essa mesma fé, que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem liberado algo sobre nossos corações, e que a gente não fique esperando, que a gente não perca o tempo da visitação, que a gente não deixe as oportunidades passarem por covardia, por medo, por inércia, enfim. Porque quando nós agimos assim, debaixo dessa confiança, quando nós agimos nessa fé sobrenatural, nós vamos ver que grandes feitos, grandes coisas do Senhor vão acontecer em nossas vidas. O Senhor nos permite viver grandes coisas quando
quando nós aceitamos os desafios, quando nós cumprimos com a sua palavra, quando nós cumprimos com a ordenança que Ele coloca sobre nós, quando nós não ficamos ali encontrando desculpas ou situações para deixar para depois aquilo que Deus está nos mandando fazer agora. Esse capítulo ele é dividido em 5 partes. Ele começa falando sobre a coragem de Jonatas, ele descreve o relacionamento de Jonatas, ele fala sobre essa grande vitória. Jonatas ele comemora essa vitória, ele é poupado da morte e ele termina falando sobre os feitos de Saul. Então, olha que interessante. Jonatas diz ao seu escudeiro, versículo 6, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de nos salvar, seja com muitos ou com poucos. E aí, você precisa de muito? Você precisa do quê? Se o Senhor já te enviou, se o Senhor já determinou que você tem nele a capacitação e todos os recursos necessários para vencer as suas batalhas. Então, no Senhor nós encontramos os instrumentos e a provisão necessária para vencer os nossos inimigos, para vencer as nossas lutas. Que Deus abençoe o dia de vocês, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.